O programa Odair Ferreira. Aqui, o cidadão tem vez e voz. Programa Odair Ferreira, em defesa dos direitos do cidadão. Odair Ferreira, entrevista. Faltam 8 minutinhos para as 2 da tarde. Estou recebendo nos nossos estúdios, no centro de Barbacena, o Dr. Francisco Muniz, cardiologista, diretor-presidente do CEBANS, Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social, que é a entidade mantenedora do Hospital Ibiapaba. Dr. Muniz, boa tarde, prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, o prazer é meu. Eu estou muito contente de estar participando com o meu querido amigo vereador Odair Ferreira. E, na verdade, o motivo de eu estar aqui é exatamente relembrar, chamar a atenção da nossa comunidade que hoje é o Dia Mundial de Combate à Hipertensão Arterial Sistêmica. Quando nós falamos de hipertensão arterial sistêmica, parece até um palavrão, né? Mas, na verdade, o que nós queremos dizer, estamos falando daquele momento em que a pressão se eleva a nível de todo trajeto circulatório. Com isso, existe um aumento importante da pressão dentro das artérias, consequentemente, sobrecarregando o coração, que é exatamente aquele órgão que exerce funções vitais, que são a função de bomba, ou seja, aquele momento em que o coração apresenta seus movimentos de contração e dilatação. Então, conforme nós falamos, o tema que nós vamos abordar é exatamente a pressão alta. A primeira coisa que nos vem em mente é exatamente sobre as causas. Nós falamos sobre as causas da pressão alta. Infelizmente, somente 5% das causas da pressão alta nós conseguimos saber o motivo. São as hipertensões ditas secundárias, 5% simplesmente. Por outro lado, 95%, que é uma quantidade importantíssima, são as hipertensões ditas primárias, que são aquelas que nós não sabemos a causa. Conforme nós falamos, 95% não se sabe a causa e 5% sabe-se que são as chamadas hipertensões secundárias. E secundárias a quê? Secundárias a problemas renais, secundárias a um tumor que dá na suprarrenal, que nós chamamos de feocromocitoma, e aquelas hipertensões secundárias ao uso de medicamentos, principalmente os medicamentos à base de corticoides. E quais seriam os sinais e sintomas da hipertensão arterial? Tá? A hipertensão arterial, na maioria das vezes, ela é assintomática, o paciente não sente nada. Por que não dizer, ela é até chamada de uma bomba relógio, tá? De um mal silencioso. Tá? Por outro lado, quando ela se apresenta, ela pode se manifestar através de sangramento nasal, tá? Através de dor de cabeça, que nós chamamos de cefaleia. A dor de cabeça aqui, ela tem uma característica importante, que é o fato dela ser mais nucal. Nós temos as tonturas, tá? E temos as retenções de líquido. O que significa essa retenção de líquido? É aquele paciente que começa a notar que os pés estão inchados, que os olhos amanhecem inchados, e daí por diante. Quais seriam as complicações da hipertensão arterial? As complicações da hipertensão arterial, elas batem em cima dos órgãos ditos órgãos-alvo, que são cérebro, rim, coração e o nosso aparelho visual. É importante também nós lembrarmos da incidência,
como que está a incidência no mundo dessa doença, desse mal silencioso. Tá? No momento, estima-se que 30% da população mundial é hipertensa. Tá? Observem que são números assustadores, são números que realmente requer uma atenção muito especial, requer o envolvimento do paciente, não só do paciente, como de seus familiares. Doutor Muniz, qual seria a classificação da hipertensão arterial? Como que nós classificamos a pressão arterial? A nossa pressão arterial ela é classificada em ótima, em normal e em limítrofe. Tá? Aqui vai um elemento muito importante. Todos vocês lembram, todos os meus queridos ouvintes lembram do nosso Lázaro Ramos, quando ele, através da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, lançou aquela campanha de Sou 12/8. Tá? E o 12/8 é exatamente aquela pressão dita ótima. Tá? Acima desses níveis nós temos a pressão normal, temos a pressão limítrofe, tá? E só a partir de então nós temos a pressão alta, a hipertensão. Ou seja, a hipertensão normalmente ela começa a partir dos 140/90. Tá? Aí ela tem fases que nós chamamos de estágios. Nós temos o estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3. Esses estágios eram as antigas hipertensões leve, moderada e grave. Qual seria o tratamento? É muito importante a gente tocar nesse assunto, porque quando nós falamos de tratamento, a primeira coisa que nos vem em mente é o tratamento não medicamentoso, exatamente aquele momento em que nós devemos orientar o nosso paciente, nós devemos estar orientados que o principal meio não medicamentoso bate em cima de dieta e atividade física. Além disso, o combate ao cigarro, o combate ao álcool, o combate ao sal é importante. Portanto, nós estamos falando do tratamento não medicamentoso. Bom, e o tratamento medicamentoso? Ora, o tratamento medicamentoso vai depender de você consultar, de você estar diante de um profissional médico, tá? E essa hipertensão ela vai seguir exatamente aqueles estágios que eu acabei de falar. E, para finalizar, eu gostaria de falar que a nossa saúde é a nossa maior riqueza. Gostaria também de citar para os senhores os 7 fatores de risco que normalmente andam juntos da hipertensão arterial. Quais seriam esses 7 fatores de risco? Tá? Esses 7 fatores de risco, nós temos a história familiar, que todos os senhores sabem, nós temos a idade avançada, nós temos o estresse, nós temos o sedentarismo, nós temos a ingesta de sal, nós temos a obesidade, nós temos o alcoolismo e o sexo, tá? Que é sempre uma pergunta que se faz, quer dizer, entre o sexo masculino e feminino, qual que tem mais propensão à pressão alta? O sexo masculino. Tá? E, conforme já falei, a nossa saúde é nossa maior riqueza. Tá? E, aproveitando esse momento, eu gostaria de lembrar que, infelizmente, a aderência ao tratamento, ela vem caindo. O que significa isso? Tá? Os pacientes não seguirem a orientação do médico, porque, conforme nós já falamos, o tratamento não é só medicamentoso. Existe o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. O meu querido vereador citou a função que eu exerço no Hospital Ibiapaba e me parece que ele gostaria de perguntar alguma coisa. Doutor Muniz, o senhor disse aí vários assuntos sobre a hipertensão. Agora,
quais alimentos auxiliam no controle da pressão arterial? Meu querido vereador Odair Ferreira, tá? Essa pergunta, na verdade, ela é muito inteligente, tá? E aí vem a história do chuchu, né? Na verdade, existe um tanto quanto de mito em cima disso, tá? É difícil de responder porque não tem nenhum elemento que comprove isso, tá? Eu sei dos anos todos que eu sou cardiologista, tá? Que as pessoas falam muito bem do chuchu, mas não existe nenhum dado comprobatório que alimento A, B ou C interfira, ajude no combate da hipertensão arterial sistêmica. E por que o sal ele aumenta a pressão arterial? Outra pergunta muito inteligente, tá? Todos nós sabemos que, principalmente nós brasileiros, nós ingerimos quase que o triplo daquela quantidade de sal que nós precisamos, tá? E o grande motivo é que o sal ele é vasoconstrictor. O que significa isso? Ele vai lá na artéria, tá? E fecha essa artéria. Fechando essa artéria, é lógico que essa pressão arterial vai se elevar. São 2h03. Eu estou conversando com o Dr. Francisco Muniz, cardiologista, diretor-presidente do CEBAM, Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social, que é a entidade mantenedora do Hospital Ibiapaba, aqui de Barbacena. Doutor Muniz, como é que é o seu trabalho à frente do Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social? Essa pergunta, meu querido vereador Odair Ferreira, é muito interessante porque a minha vida de médico, eu sou médico, eu sou da primeira turma formada em Barbacena, portanto, a minha história se entrelaça com a história do Ibiapaba. O Ibiapaba completou 50 anos e a minha turma já está em torno desses níveis, 47 anos, 48. Tá? De modo que a minha vida profissional muito tem a ver com o Ibiapaba, consequentemente o crescimento do Ibiapaba eu acompanho durante esses anos todos e fico muito contente de ver enquanto que várias e várias instituições de saúde em nosso país estão na contramão, estão fechando porta, tá? O nosso hospital, a cada dia que passa, ele cresce. Nós temos a inauguração recente de um novo CTI e nós temos um serviço de radioterapia que, se Deus quiser, logo em breve, tá, estaremos inaugurando e contando com a presença desse ilustre vereador. Doutor Muniz, o senhor disse aí sobre a questão da saúde em Barbacena, que está na contramão de outros estados, de outras cidades. Haja vista que nós temos aí percebido de que muitas cidades brasileiras, muitos estados, têm passado por muitas dificuldades. Aqui em Barbacena nós temos aí uma referência tanto do Hospital Ibiapaba, a Santa Casa de Misericórdia, no setor de pediatria, sem dúvida, uma referência para as nossas crianças, também na questão neurológica. Temos também o IMAIP, que hoje está tendo, daqui a pouco já está acontecendo lá uma inauguração de ampliação do atendimento da questão lá do CTI, do UTI, etc, etc. Esse trabalho que está sendo desenvolvido na saúde de Barbacena, quem só tem a ganhar é realmente a população de Barbacena. Eu sou como médico, sou como um profissional da medicina muito respeitado, muito querido na população, pela população de Barbacena. Qual é a análise que o senhor faz sobre esse momento importante que a saúde, do modo geral, vive aqui em Barbacena?
esse crescimento, esse avanço que acontece no Hospital de Ibiapaba, não é só no Hospital de Ibiapaba. Conforme você muito bem falou, nós temos a nossa querida Santa Casa, tá, que tem vários segmentos, segmento de obstetrícia, segmento de ortopedia, de traumatologia. Temos o CTI, que é referência da nossa macro-região. Nós temos a nossa querida policlínica, dirigida pelo Dr. Celso, um brilhante administrador, que pegou a policlínica de portas praticamente fechadas, abriu e partiu para cima e está se sobressaindo a exemplo do que acontece com o Hospital de Ibiapaba e com a nossa querida Santa Casa. Tá? É importante lembrar que nós temos um secretário de saúde que não é só secretário de saúde, é secretário de várias secretarias. O meu querido conterrâneo e o nosso brilhante Dr. José Orleans da Costa, que é incansável, ele não dorme enquanto não vê os problemas da saúde de Barbacena serem resolvidos. São 2h08. Estou conversando com o Dr. Francisco Muniz, cardiologista. A Tatiana de Paula, ela está acompanhando o nosso programa pela transmissão pelo meu Facebook do Odair Ferreira, em tempo real. Tatiana de Paula quer saber se a pressão baixa é perigosa. Minha amiga Tatiana, a sua pergunta é muito interessante. Tá? A pressão baixa, a hipotensão também é perigosa. Lógico que nós temos que ver qual a causa dessa pressão baixa. Né? Nós temos, a exemplo do que eu falei da pressão alta, tá? Nós temos várias doenças, vários medicamentos, tá? Sem esquecer os conflitos emocionais, as ansiedades, normalmente cursam com a hipotensão arterial. Tá? Mas é muito interessante a sua pergunta. Agora, qual que é a importância do Hospital Ibiapaba como referência regional na cardiologia e oncologia? E outro detalhe também, os pacientes do SUS, eles têm tratamento garantido? Isto é a pergunta também interessante. O paciente do SUS são tratados da mesma forma que pacientes de convênio, não há a mínima diferença, tá? E pelo contrário, os pacientes do SUS, às vezes, até os privilégios, os cuidados, às vezes até superam alguns planos de saúde no que diz respeito a alguns procedimentos. Nós temos procedimentos que o plano de saúde não dá, mas que o SUS dá. O que eu quero dizer com isso é que o SUS é o melhor plano de saúde. E hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Nacional. Doutor Muniz, qual é o conselho, pela experiência que o senhor tem, que o senhor passa, principalmente aos homens, né, que no sexo aí é o mais propício à hipertensão? Eu acredito que a prevenção ainda é o melhor remédio. E o senhor, como especialista nesta área, um dos profissionais da medicina mais queridos e respeitados da nossa cidade, qual é o conselho, a mensagem que o senhor passaria para os nossos milhares e milhares de ouvintes? Você, como sempre, com suas perguntas inteligentes, né? Quer dizer, isso é uma grande verdade, né? Quer dizer, a prevenção é o melhor remédio, né? E na nossa fala, você ouviu eu dar uma má notícia quando eu falei que a aderência ao tratamento, infelizmente, ela vem aumentando, né? Quer dizer,
aliás, desculpe, ela vem caindo. São pacientes que abandonam o tratamento e que trocam, às vezes, o tratamento por outras medidas, e o motivo deles não seguir o tratamento é exatamente aquele que nós falamos lá no início, tá? Quando eu falei que é um mal silencioso. Então, aquela história, eu não estou sentindo nada, por que eu vou tomar essa mão cheia de comprimido? Infelizmente, isso acontece. Doutor Muniz, muito obrigado pela presença do senhor aqui nos nossos estúdios. Não sei se o Edson Brandão tem algum questionamento, alguma intervenção, ô Brandão. Também o Ricardo Rios, que também participa conosco desta entrevista aqui nos nossos estúdios no centro da cidade. Edson Brandão, boa tarde. Boa tarde, Odair, boa tarde, ouvintes. Muita honra sempre estar aqui, não é? Principalmente nessa prestação de serviços que você faz, Odair. E quando a gente traz uma lenda viva aí da nossa medicina mineira e, digamos, até brasileira, porque ele é uma pessoa respeitadíssima na sua área no Brasil inteiro, a gente só pode dizer que isso é uma prestação de serviço, é uma possibilidade que você nos oferta. Então a gente tem que agradecer, na verdade. Eu acho que foi bem claro aqui o que o doutor Muniz nos colocou em relação à importância do cuidado com essa doença silenciosa, e aí a gente te parabeniza por prestar mais esse serviço para o seu povo, que precisa tanto desse apoio, dessa possibilidade de se educar, de se informar. É isso, muito obrigado, viu, Odair? Ricardo, tudo certinho, sem problema? Certo. Doutor Muniz, queria só voltar aqui o microfone do povo para o doutor Muniz. Queria que o senhor deixasse aqui as suas considerações finais e, de antemão, em nome de toda a produção do meu programa, deixar aqui um agradecimento pela vinda do senhor aqui para prestar esses esclarecimentos e também comemorar, né, esse Dia Nacional de Combate à Hipertensão. E lembrando que é muito importante, 1 a cada 4 brasileiros que vão lá para fazer a aferição da pressão, aquela coisa. Às vezes um gesto simples, né, doutor Muniz, salva a vida da pessoa. Então é justamente isso que nós queremos. Às vezes a pessoa está ali, deixa ali uma vezinha lá, a cada 6 meses ou uma vez por ano, para ter esse controle, esse acompanhamento. E de antemão agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer e parabenizar o meu querido Odair Ferreira pelo grande trabalho que ele faz na nossa imprensa falada de Barbacena, e dizer que eu sou uma das pessoas que não sou mineiro, sou do Maranhão, e, por outro lado, me considero mineiro, me considero barbacenense, e eu falo disso porque eu amo Barbacena e, consequentemente, eu amo aquelas pessoas que amam Barbacena, né? E não é à toa que um dos motivos de eu estar hoje aqui é o fato de Deus ter me dado uma rosa de Barbacena e que me fez fixar residência aqui, no caso da minha esposa. E quando o senhor falou de rosa, o senhor também tem uma filha que é médica, né? Exatamente. Eu não sei se ela está ainda trabalhando na unidade básica de saúde lá na região do bairro Nova Suíça, né? É uma grande profissional, é médica. Marcela. Doutora Marcela. É. E o senhor está de parabéns. Muito obrigado. É uma profissional exemplar e realmente puxou o senhor. Carismática, atenciosa, e uma pessoa que realmente tem um carinho com a população, com os pacientes. Eu conversei, portanto, com o Dr. Francisco Muniz, cardiologista, diretor-presidente do CEBANS, Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social, que é a entidade mantenedora do Hospital Ibiapaba, aqui de Barbacena. São 2h16. Odair Ferreira, entrevista. Odair Ferreira. O comunicador em ação.